Pessoal, quando eu pensei na realização desse vídeo, eu pensei em fazer algo bastante objetivo. Isso quer dizer que eu queria resumir bastante a questão da metodologia que a gente está utilizando no nosso trabalho, que é a revisão integrativa. Então eu acho que com um vídeo um pouco mais esclarecedor e resumido, além da literatura que vocês vão ver que eu já anexei no site, na biblioteca e coloquei também nas referências bibliográficas, essa e além do vídeo, né, traria uma compreensão melhor do tipo de trabalho e da metodologia que a gente vai utilizar. Esse vídeo faz parte da adaptação de um grupo de pesquisa da Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e Nutrição de Jataí, frente à pandemia, certo? O isolamento social. Então, visando a gente continuar os nossos trabalhos, desenvolvemos esse vídeo para conseguir nos elucidar melhor a respeito das metodologias dos próximos passos do nosso trabalho. O trabalho é apelidado, né, de AFITRA, Revisão Integrativa. AFITRA é uma sigla que significa Atividade Física e Transtornos de Ansiedade. A nossa base de dados foi a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. E a gente sabe que a BVS nos dá acesso a outras bases de dados, ok? Então, de qualquer forma, se você também quiser saber um pouco mais sobre a BVS, eu vou deixar um link aqui anexado. Pessoal, essa bibliografia aqui é a utilizada para a definição do nosso método. Então aqui você vê esse artigo que se chama Revisão Integrativa, o que é e como fazer. Tem esse outro artigo que se chama Uma Tempestade de Luz, a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva. E um outro artigo que se chama Análise Textual Discursiva, processo reconstrutivo de múltiplas faces. Qual que é a relação desses artigos, pessoal? A revisão integrativa, como nós veremos, tem 6 fases, e esse artigo ele define bem essas 6 fases que nós utilizaremos para produzir a revisão integrativa. Em uma das fases, o envolvimento com o corpus textual, o corpus, a gente vai citar essa palavra corpus vários momentos, porque o corpus é o conjunto de textos que nós utilizaremos para analisar. Então, uma das fases da revisão integrativa é justamente esse mergulho no nosso material, no corpus de análise. E a fase saber é a quinta fase, nós ainda discutiremos sobre isso. E um método de leitura utilizado é a análise textual discursiva, também chamado de ATD. Por que isso foi definido? Pessoal, para que a gente consiga aumentar a acurácia do nosso trabalho, a gente tem que se valer de alguns métodos já, como eu poderia dizer, já validados, certo? E a análise textual discursiva é um método já validado no sentido de análise qualitativa de um texto. E é isso, em uma das fases, a gente utiliza a análise textual discursiva como método, na quinta fase, que é a fase, inclusive, atual do nosso trabalho. Os links dos artigos relacionados ao método, pessoal, eu vou deixar no grupo, tá bom? Eu vou mandar os links todos lá, o link da nossa biblioteca, o link do site do projeto de pesquisa. Inclusive, se você já entrou no site, você já viu que é fácil acessar a biblioteca. Então, esses links estão todos lá. De uma forma introdutória, pessoal, eu vou começar falando de outras formas de revisões de literatura para a gente conseguir comparar com a revisão integrativa e entender melhor o contexto, tá? A primeira delas é a meta-análise. O que nós podemos dizer sobre a meta-análise? Aqui nós estamos falando, lembrando, sobre revisões de literatura, ou seja, são pesquisas bibliográficas, certo? E uma delas é a meta-análise. A meta-análise é um tipo de estudo, né, que visa reunir vários dados de vários estudos a partir da aplicação de instrumentos estatísticos. Então, o que você vê é a reunião de dados de estudos que precisam ser bastante semelhantes, né, ou se não idênticos. Então a meta-análise ela pega o conjunto de estudos, de vários estudos menores, de várias outras unidades primárias e condensa ele num resultado. E isso é importante, porque aumenta a objetividade dos resultados e também o seu nível de evidência. Ou seja, um estudo que às vezes sozinho teria pouca aplicação prática, na meta-análise adquire um peso maior porque ele vai ser colocado em paralelo com vários outros estudos semelhantes.
A revisão sistemática, pessoal, ela é uma reunião rigorosa de todos os dados relacionados a resultados de pesquisas sobre uma determinada questão. Então, é um estudo um pouco mais rigoroso, né? A gente vai ter métodos de seleção muito mais dos artigos e dos resultados muito mais rigorosos do que nos outros estudos que nós discutimos. A revisão integrativa, ela nasce já em um contexto em que a gente já consegue associar com a saúde. Por quê? A revisão integrativa, ela consegue abordar vários tipos de estudos e vários tipos de métodos. O que eu quero dizer é que tanto a meta-análise quanto a revisão sistemática pode estar presente na revisão integrativa, e também outros tipos de estudos, resultados de outros tipos de estudos também podem estar ali presentes. Isso é muito importante, pessoal, para a área da saúde, já que as ações de saúde precisam ser baseadas, certo? Em informações científicas, em informações validadas. E a revisão integrativa, ela condensa essas informações. Ela tem essa capacidade de reunir vários estudos, trazendo aquilo que de mais novo e interrelacionando os conceitos que surgem a partir de cada estudo que é selecionado para ser analisado. Para a definição, revisão integrativa é então uma ampla abordagem metodológica que permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais, e até mesmo a incorporação de outros propósitos. No artigo que embasou, né, a nossa metodologia, ele ainda cita esses propósitos como a definição de conceitos, a validação, o comentário sobre teorias, a introdução de opiniões de profissionais, das experiências dos profissionais relacionados àquele tema. Então, de modo bem geral, a revisão integrativa pega estudos independentes sobre o mesmo tema, certo? Identifica esses estudos a partir da classificação, qual é aquele tipo de estudo, qual é o método utilizado nesse estudo. Esses estudos, então, são analisados e os resultados são sintetizados, de forma que a gente consiga integrar os conceitos que emergem a partir da análise. A revisão integrativa tem então 6 fases que vão guiar as ações do grupo de pesquisa. A primeira fase é a elaboração da pergunta norteadora. Pessoal, é uma fase muito importante porque é ela que define, certo? Quais os estudos vão estar presentes. A segunda fase é a busca ou amostragem, que é realizada na base de dados. A terceira fase é a coleta de dados relacionados a aqueles artigos, e para isso a gente vai utilizar instrumentos. A quarta fase é a análise crítica dos estudos incluídos, a partir da nossa coleta de dados. A quinta fase é a discussão dos resultados, que é onde a gente vai apresentar aquilo que foi discutido ou aquilo que foi concluído a partir da análise, da leitura, né, dos artigos. E a sexta fase é a final, que é a apresentação, a confecção da revisão integrativa. Uma questão importante, pessoal, é que essas 3 fases marcadas aqui, a terceira, a quarta e a quinta, são fases interligadas, porque no momento em que você se envolve com o corpus, se envolve com os artigos, você vai fazer esses três passos de maneira natural, que é a coleta de dados, a análise crítica dos estudos incluídos e, de certa forma, já vai cooperar para a discussão dos resultados. A gente vai conversar sobre cada fase especificamente. A primeira fase, como já foi citado aqui anteriormente, é a elaboração da pergunta norteadora. E essa fase é uma fase muito determinante, porque ela vai definir os participantes, né, quais são os trabalhos participantes da nossa pesquisa, quais são as intervenções que foram analisadas e quais foram então os resultados obtidos a partir desses estudos. A próxima fase, pessoal, é a busca ou amostragem. É simples, é aquela fase onde a gente tem relação com a base de dados, que no nosso caso foi a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, que também nos dá acesso a outras bases de dados. Você Após escolher a base de dados, a seleção de artigos ideal é uma seleção total e randomizada. E essa seleção precisa ter, de forma bastante clara, quais são os critérios de inclusão e exclusão desses artigos. Tudo isso já foi definido, essa fase, inclusive, já está concluída também, pessoal. Você pode acessar isso, as informações a respeito dessas fases, lá no site.
E então, chegando nessas três fases, como eu já havia dito, que são a terceira, a quarta e a quinta, essas fases demandam o envolvimento com o corpus, que é o envolvimento com o grupo de artigos, com o grupo de texto, de material que nós vamos analisar diretamente. A terceira fase é o início de tudo, é uma coleta de dados. Nesse momento você vai formar meio que uma ficha de dados a respeito daquele artigo. Por isso que ele vai demandar um instrumento previamente elaborado. Para que serve esse instrumento? É um documento, né, um checklist, que vai assegurar a totalidade relevante de dados. E esses dados são gerais, pessoal. Vai desde a definição dos sujeitos, metodologia, tamanho da amostra, mensuração de variáveis, método de análise e conceitos embasadores empregados, até mesmo a classificação dos níveis de evidência desse trabalho. O nosso instrumento de coleta de dados, pessoal, foi inspirado nesse outro instrumento validado por URSS que está presente no artigo que embasou esse vídeo, apresentado para vocês lá no início e também presente nas referências bibliográficas lá no final. Eu refiz, na verdade, esse instrumento no tipo de arquivo de Word, então você consegue preencher ele tranquilo depois de baixá-lo lá na biblioteca. Lembrando que uma ficha dessa para cada artigo, certo? Então, cada fichamento vai ser realizado no início da leitura de cada artigo ou no decorrer. Aí vai depender da sua disposição, do que você preferir. A quarta fase é a análise crítica dos estudos incluídos. Então, ela já vem um pouco em companhia com a terceira. Nessa fase, a gente avalia o nível de evidência dos estudos incluídos. O artigo, inclusive, nos sugere essa classificação de 6 níveis. O primeiro nível é composto por meta-análise e múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados. O nível 2 são evidências obtidas de estudos individuais com delineamento experimental. O nível 4 são evidências de estudos descritivos não experimentais com abordagem qualitativa. O nível 5 são evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência. E o nível 6 são evidências baseadas em opiniões de especialistas. Então essa fase ela é mais relacionada ao tipo de estudo, tipo de metodologia empregada naquele estudo que você vai estar analisando no momento. Tá? Então por isso que ela já vem em somatório com a terceira fase. Quero só salientar que, como eu disse lá no início, essas três fases, a terceira, a quarta e a quinta, são fases interligadas. Então, nós estamos exatamente nelas, nessas fases interligadas, ok? Para dar continuidade, então, nós entramos para falar da fase quinta, que é a discussão dos resultados. Essa discussão dos resultados, ela é dividida em alguns passos, porque nós precisamos aplicar um protocolo de leitura para que o nosso trabalho tenha um máximo nível de acurácia, de veracidade, certo? E de segurança. Então, esse protocolo de leitura utilizado no nosso trabalho, eu já citei lá no início, é a análise textual discursiva. Talvez essa seja a etapa mais trabalhosa do nosso trabalho. Entretanto, é uma fase muito importante, porque é aqui que a gente vai conseguir fazer emergir quais são as informações novas relacionadas ao tema e quais são as ligações novas entre temas diferentes dentro da mesma questão, certo? Então a análise textual discursiva é uma fase bastante importante. A análise textual discursiva, a partir daqui, a gente vai entender que ela é dividida em 4 fases, certo? Então a revisão integrativa é dividida em 6 fases e a quinta fase da revisão integrativa, que é a discussão de resultados, é dividida por sua vez em outras 4 fases. Essas fases são, a primeira, a desmontagem do texto, uma fase muito importante, onde a gente vai dividir todo o texto analisado em temas diferentes, certo? O segundo é o estabelecimento de relações. A partir da desmontagem de texto, nós vamos produzir unidades de análise. Nós vamos ver isso aqui ainda. Essas unidades de análise têm títulos. A partir desses títulos, nós vamos estabelecer relações entre cada uma unidade de análise, certo? E a partir disso, na terceira fase, nós vamos captar um novo emergente, que vem a partir das novas relações que nós vamos descobrir a partir da desmontagem desse texto. E a quarta fase se chama processo de auto-organização, onde o conhecimento relacionado àquela área se auto-organiza a partir dessa desmontagem. Os artigos
que embasaram o nosso método, eles dizem bastante a respeito dessa organização que provém do caos, certo? A gente desmonta primeiro o texto a partir de unidades menores, unidades reescritas, unidades de análise, e a partir disso a gente capta uma nova organização, uma ordem que provém de um caos que foi provocado a partir dessa desmontagem. O primeiro passo da análise textual discursiva é essa desmontagem do texto. A desmontagem do texto ela é dividida em 3 fases de um ciclo que é interligado, ok? A primeira fase é a fragmentação dos textos. Enquanto você estiver lendo os artigos, você vai fragmentar os artigos de acordo com aquilo que você entender que precisa ser fragmentado. Isso pode ser feito a partir de temas diferentes, ou seja, vou fragmentar o artigo que eu estou lendo a partir dos diferentes temas que ele apresentar. Você pode, por exemplo, fragmentar o seu texto a partir dos parágrafos que ele apresentar. Eu dou o conselho de vocês fazerem a fragmentação a partir dos temas, porque aí vai facilitar para você conseguir atribuir o título de cada unidade formada a partir dessa fragmentação, certo? Então é justamente isso, você vai literalmente cortar o seu artigo em partes diferentes a partir da sua própria concepção. A partir disso, você vai reescrever aquela unidade, ou seja, você vai pegar aquela unidade resultante da fragmentação do texto, após ler e se envolver com ela, né, refletir sobre aquela unidade gerada a partir da fragmentação do texto, você reescreve ela com o seu entendimento, com o máximo de compreensão que se pode extrair daquele fragmento de texto. O que vai acontecer? Essa reescrita da unidade, de cada unidade, ela vai resultar em unidades de análise, ou seja, na linguagem de cada pesquisador, certo? Aqueles fragmentos foram reescritos trazendo um novo entendimento, ou o máximo de compreensão que aquilo pode trazer. E essa unidade de análise é que vai ser utilizada na confecção de categorias, que nós veremos nas próximas fases, tá? Só voltando então para essa fase que é a desmontagem do texto, que corresponde a esses 3 ciclos, existe também um instrumento que também está presente lá na nossa biblioteca, certo? O instrumento unidade de análise. Aqui você vai colocar o número da unidade de análise, certo? Porque você precisa codificar ela, você precisa saber qual unidade de análise você está produzindo no momento. O pesquisador autor da unidade de análise, o seu nome, certo? Vai colocar aqui. Nessa primeira parte, a identificação do seu trabalho, está escrito título e informações gerais do artigo inspirador, porque dessas unidades de análise, nós vamos precisar ter em mão também as referências, certo? Então, se você registrar isso na unidade de análise, vai facilitar o nosso trabalho no final. Você vai colocar aqui o número do artigo, você vai observar que a nossa biblioteca, os artigos são separados por número. O título de artigo, você vai transcrever para cá o título do artigo e o título do periódico que esse artigo foi publicado. Na segunda parte dessa identificação, você vai atribuir um título dessa unidade de análise. Um título de acordo com aquilo que está escrito, de acordo com o conteúdo daquela unidade de análise. Você mesmo vai criar o título. E na terceira parte, você vai escrever o texto relacionado, o seu resumo relacionado àquela unidade de análise. Pessoal, então essa fase é muito importante para a discussão final dos nossos resultados, tá? Então, continuando, a análise textual discursiva tem uma segunda fase, que é o estabelecimento de relações. O que acontece aqui no estabelecimento de relações? Aqui a gente vai criar categorias, certo? A partir dos títulos das unidades de análise, nós vamos perceber que existem temas relacionados. E nós vamos organizá-los de acordo com essas categorias que nós observaremos. Por exemplo, estamos aqui analisando ensaios clínicos, tá? Todos os ensaios clínicos então serão colocados, todas as unidades de análise relacionadas ao ensaio clínico serão colocadas então em uma categoria, por exemplo, tá? E nós vamos estabelecer essas categorias de acordo com esses elementos unitários, que são as unidades de análise que nós estabelecemos antes.
Então, pessoal, essa categorização das unidades é um processo de atribuição de título aos conjuntos dessas unidades, já que nós agrupamos elas de acordo com os seus temas, tá? E essas categorias, elas podem surgir de duas formas: a priori, tá? Quando elas surgem a partir do conhecimento prévio do pesquisador, você faz uma lista antes, tipo um brainstorming, por exemplo. Ou, por exemplo, com caráter emergente. São categorias que vão surgindo a partir da leitura, do envolvimento com aquele material. Nós estamos utilizando o método híbrido, que interrelaciona esses dois métodos, tanto a priori quanto emergente. Tá? A nossa fase atual é o estabelecimento a desmontagem do texto, viu, pessoal? A nossa fase atual é a desmontagem do texto. A partir dessa desmontagem do texto, nós vamos então seguir para a categorização das unidades, que é a segunda fase, o estabelecimento de relações. Tá? A terceira fase da análise textual discursiva é a captação do novo emergente. A partir da impregnação, os artigos falam bastante sobre esse processo de impregnação, que é o processo de envolvimento, de leitura desses artigos. A partir da impregnação desses materiais de análise, a gente vai ter uma compreensão renovada do todo sobre esse tema, correto? E a partir disso, esse texto vai atingir uma nova organização. Essa auto-organização vem desse ciclo que está representado na imagem. A desconstrução do texto, certo? A emergência de temas novos, de uma nova forma, né? de artigos, de conceitos novos, e a comunicação através da síntese disso em um trabalho final. O que nós precisamos agora, pessoal? Justamente realizar essas três fases interligadas da revisão integrativa. A terceira, que é a coleta de dados, a quarta, que é a análise crítica dos estudos incluídos, e a quinta, que é essa discussão de resultados, iniciar ela a partir da aplicação desse protocolo de leitura, tá? Então nós estamos exatamente nesse momento, na parte da coleta de dados e da desmontagem do texto, a fragmentação. A outra fase da análise textual discursiva, que é o estabelecimento de relações, vai ser realizada só depois que a gente terminar de construir essas unidades de análise a partir dos artigos que a gente lê, com aquele instrumento que eu mostrei logo acima, que é o instrumento de unidade de análise. Tá? Lembrando que é muito importante o fichamento, porque cada unidade de análise, cada conclusão retirada de cada artigo, precisa ser referenciada no nosso trabalho final. Então não esqueçam de sempre fichar, sempre utilizar o nosso instrumento de coleta, porque vai facilitar muito no final a nossa apresentação de resultados. E para fechar, a sexta fase da revisão integrativa, que vai ser realizada a partir de uma divisão de grupos que a gente pode fazer, talvez entre nós, se vocês concordarem, que a apresentação é o trabalho final, certo? Ela deve conter, então, informações pertinentes e detalhadas, baseadas em metodologias contextualizadas, sem omitir qualquer evidência relacionada. Ou seja, a gente tem que conseguir condensar o máximo de informações nessa revisão integrativa, e não só isso, não só as informações, mas todo o discernimento a respeito das relações e conclusões entre cada informação, ou seja, as novas constatações que a gente está concluindo a partir da análise, da unitarização, da desconstrução desse texto. Por fim, pessoal, eu vou anexar também outro vídeo que é um exemplo de revisão integrativa. Então é só para quem se interessar e quiser entender melhor. No outro vídeo vai estar relacionado, no outro vídeo eu vou estar exemplificando uma revisão integrativa que inclusive está entre os artigos selecionados para nossa análise, tá? Para ficar um pouco mais claro ainda. Aqui no final são as referências bibliográficas, tá? Vocês podem acessar esses artigos a partir da nossa biblioteca no site. É isso aí, pessoal.